Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos no capítulo 25. Encontramos aqui a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e Cristo Jesus nos falando como será o dia do juízo. Pegue a sua Bíblia, vamos ler então esta primeira parábola que tem tantas coisas preciosas para nos ensinar. Mateus capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola nos fala então sobre o cortejo nupcial. Era comum naquela época o homem contrair matrimônio com uma jovem fazendo um acordo. Neste acordo, o jovem não conhecia ao certo a família da noiva ou as pessoas que estavam ali em volta dela, simplesmente marcava o dia de encontrar, estava ali tudo acordado e quando ele ia para o encontro, já era no finalzinho do dia, tudo estava escurecendo e então os convidados para aquelas festas eram justamente aqueles que tinham candeias. Essas 10 virgens seriam o equivalente às damas de honras que nós temos nos nossos casamentos tradicionais hoje. O texto nos fala então que destas 10, 5 eram prudentes e 5 insensatas. As prudentes, aquelas que tinham azeite em reserva. As imprudentes, insensatas, eram aquelas que estavam simplesmente com a candeia, sem dar conta de quanto tempo aquela candeia poderia estar acesa. O que esse texto nos fala é que todas estavam com candeias, todas de alguma maneira estavam preparadas. Algumas tinham em excesso, outras não estavam prevendo que poderia acontecer algum atraso. O texto vai nos falar também que todas adormeceram. Todas entraram num estado de inércia, aguardando o noivo, pois este demorou. O texto nos fala que todas despertam sim do seu sono, porém as prudentes já estavam preparadas para entrar na festa e as insensatas não tinham o suficiente. Começam então a pedir para que as prudentes pudessem ceder um pouco do seu óleo, mas infelizmente isso não era possível, pois poderia acabar para todas. As prudentes entram na festa, enquanto as insensatas tentam correr atrás do tempo perdido e comprar para si o óleo necessário para manter a sua candeia acesa. O que o texto nos fala é que a porta se fecha, aquelas virgens e prudentes batem na porta, mas o noivo se nega a abrir, dizendo que não conhece elas. O critério para entrar era estar preparada com a candeia acesa no momento do cortejo. Elas não participaram do cortejo, não fazia sentido agora participarem da festa. Esse texto tem muito a nos ensinar. Como igreja do Senhor que está sendo preparada por Ele, eu e você precisamos agir com prudência. Precisamos ter óleo em reserva. E o óleo nas Sagradas Escrituras nos diz respeito à presença do Espírito Santo. Nos fala sobre consagração, nos fala sobre unção. Sabe que a nossa devoção ao Senhor não seja momentânea, não seja somente uma parte do dia, mas que eu e você possamos ter uma vida dedicada à santidade, à consagração, a sermos cheios do Espírito Santo. Nós entendemos que a salvação é individual e intransferível. Eu não tenho como salvar a ninguém que está à minha volta. Eu não tenho como partilhar com as pessoas a minha santidade. Mas eu tenho como ser um bom exemplo. Aquelas virgens prudentes eram um bom exemplo.
Se as insensatas, em vez de dormirem, já tivessem voltado e comprado seu azeite, seu óleo para aquele momento, provavelmente, quando o noivo fosse anunciado, elas estariam prontas. O nosso problema é que gostamos de procrastinar tudo, inclusive a nossa santidade, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso momento devocional, tudo deixamos para depois. E pode ser que o depois não exista. É por isso que a palavra de Deus para a minha vida e para a tua hoje é: desperte, vigie, seja sóbrio, seja vigilante, seja prudente, porque o Senhor está às portas, Ele está chegando e dentro em breve eu e você estaremos face a face com Ele nas bodas do Cordeiro. A segunda parábola que nos é contada é a respeito de um homem que decide deixar com os seus servos talentos, moedas. Ele deixa com um 5, com outro 2 e com outro 1. Cada um de acordo com a sua possibilidade ou capacidade. O que acontece com essa história é que alguns conseguiram multiplicar, fazer render aquele recurso, enquanto o último, que só tinha uma, ele enterrou aquela moeda com medo até de perder. Ele devolve o talento da mesma forma que recebeu e aquele senhor fica indignado pelo fato dele não ter usado esse talento para prosperar, para expandir. Ele agiu de maneira medíocre. E aí ele perdeu o que tinha para que aquele que soube ser bom mordomo recebesse. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. É isso que nos diz o texto. Eu quero te convidar a ler comigo o desfecho dessa parábola. Versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O servo inútil é aquele que não usou os seus talentos, as suas habilidades, os dons que Deus lhe confiou para ganhar mais recursos para o seu Senhor. Obviamente que no reino dos céus nós não estamos falando sobre valores monetários, dinheiro. Nós estamos falando sobre vidas, sobre evangelizarmos. Se Deus tem te capacitado, tem te dado dons para a edificação da igreja, não enterre esses dons. Esteja preparado para aquele grande dia como alguém que usou todos os recursos que lhe foi confiado como um bom mordomo, como um servo bom e fiel. Por fim, Cristo Jesus nos fala que naquele grande dia, aquele dia precioso, haverá um juízo, onde os bodes serão separados das ovelhas. Naquele grande dia, o Senhor dirá: venham benditos de meu Pai. Ele convida então para entrar no seu descanso todos aqueles que abençoaram diversas vidas. Ele vai dizer que teve fome e lhe deram de comer, sede e lhe deram de beber, que estava nu e lhe vestiram, que foi estrangeiro e foi acolhido. Diante de todos esses cenários, aqueles que estão fazendo algo por estes pequeninos adentrarão no reino eterno. Mas aqueles que foram negligentes com esses servos, estes não estarão mais disponíveis para entrar. Muito pelo contrário, eles irão para um lugar de castigo eterno. Cristo Jesus já repetiu por pelo menos 3 vezes a expressão: irão para um lugar onde há trevas, choro e ranger de dentes. Sabe, o inferno era algo muito presente nas palavras de Cristo Jesus. Ele não veio para condenar o mundo, pois o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar o mundo desta condenação. E ele não poderia ter um discurso negligente com aqueles condenados que éramos eu e você. Ele precisava deixar muito claro que se não houvesse arrependimento, mudança, se não estivermos servindo ao Senhor, infelizmente não poderemos entrar na ceia do Senhor, no descanso do Senhor, não poderemos estar face a face com Ele. A minha oração é que eu e você venhamos a ser encontrados como ovelhas do Senhor. Que eu e você venhamos a ser encontrados como servo bom e fiel. Que eu e você venhamos a ser encontrados como as virgens prudentes. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, te agradecemos por tuas promessas. Nos ajuda, Deus, a estarmos preparados para o encontro contigo. Abençoa os teus servos, dando a cada um aqui
prudência, vigilância, que nós possamos ser servos úteis no teu reino. Ó Pai bondoso e querido, nos ajuda a estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até amanhã.